Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais essa conversa, essa exposição que teremos aqui do primeiro webinário internacional de estudos numismáticos da antiguidade, o acervo de moedas antigas do Museu Histórico Nacional, uma realização do Atrium UFMS e do Museu de Arqueologia da UFMS. Eu sou o professor Leandro Mendonça Barbosa, sou doutor em História Antiga, pós-doutorando em Estudos Culturais e docente do mestrado em Estudos Culturais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós estaremos recebendo a professora Janira Feliciano Pohlmann. Muito obrigado, professora, desde já, pelo seu aceite de estar aqui expondo a sua pesquisa, o seu conhecimento conosco. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Janira num evento da Fundação Universidade Regional de Blumenau e tive o privilégio de ouvi-la. Então, vai ser um privilégio novamente poder estar aqui compartilhando contigo. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora Janira, resumir um pouco do currículo dela para que, enfim, possamos entender bem a trajetória da pesquisadora, certo? A professora Janira Feliciano Pohlmann é pós-doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná, instituição onde também realizou o seu doutorado, o seu mestrado, o seu bacharelado e a sua licenciatura, todos em História. Foi bolsista de várias instituições de fomento, como o CNPq, a CAPES, o REUNE, a FAPESP, e também realizou o estágio pós-doutoral na Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Franca. Também tem algumas experiências em pesquisa internacional, como na Universidade de Salamanca, na Universidade de Zaragoza e na Universidade degli Studi di Perugia, as duas primeiras na Espanha, esta última na Itália. A professora Janira desenvolve suas pesquisas considerando as transformações, reelaborações e permanências ocorridas entre os séculos III e V no Ocidente Romano, período que entende estar inserido no arco cronológico da Antiguidade Tardia. Atuou como professora de História em nível técnico nos cursos da Escola Técnica da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba e é membro do NEMED UFPR, o Núcleo de Estudos Mediterrâneos, e do LEIRO, Laboratório de Estudos do Império Romano, da Unesp, Núcleo de Franca. Mais uma vez, muito obrigado, professora Janira. A professora vai nos proferir, vai nos colocar a palestra cujo título é As Moedas do Imperador Graciano, no acervo do Museu Histórico Nacional, uma perspectiva de análise. Professora, agora é com a senhora. Muito obrigada, Leandro, por essa introdução, por me apresentar. É um prazer estar aqui com você novamente, mesmo que seja de forma virtual. É muito bom conversar com você novamente. E eu começo, claro, agradecendo a presença de todos, de todas e de todos que estão aqui me ouvindo, que vão me ouvir falar, que vamos compartilhar um pouquinho dessas pesquisas, dessas curiosidades sobre numismática. Agradeço muito também ao convite do meu amigo Carlos para estar aqui, para dividir um pouco das minhas pesquisas com vocês. E, como professor, por favor, Leandro, pode passar minha apresentação? Então, pode voltar rapidinho só no título. Como o Leandro falou, eu vou trabalhar com uma época, com as moedas desse acervo, que tratam sobre o imperador Graciano. E vocês podem observar no meu título que o meu subtítulo é Uma Perspectiva de Análise. Como o Leandro comentou, toda a minha formação é na área de História, desde a minha graduação até os pós-doutorados que eu realizei e que eu realizo hoje. Então, isso já diz um pouco sobre essa minha perspectiva de análise. Então, é uma historiadora olhando para um acervo material. Tá? Então, eu faço da arqueologia uma ciência amiga, uma ciência com a qual eu converso, mas o meu olhar é um olhar de historiadora. Pode passar, por favor. Então, a minha primeira apresentação. Como eu conheci essas moedas do acervo do Museu Histórico Nacional? Foi uma visita de
de curiosidade, uma visita de turismo que eu fiz ao Rio de Janeiro e ao museu. E lá estando, fui na parte de numismática desse museu e tinha uma exposição linda de moedas antigas. Entre essas moedas, havia uma única moeda do imperador Graciano, que era um imperador que já me chamava a atenção, porque eu estudava naquele momento o contexto da dinastia valentiniana. Então eu estudava Valentiniano I, que é o pai de Graciano, e Valentiniano II, o irmão mais novo de Graciano. E eu estava começando a pensar em estudar Graciano, que era um dos imperadores da dinastia valentiniana. Então, estudava com documentos escritos, né? Estudo até hoje com esses documentos escritos, mas eu tive a ideia de ampliar, já que talvez tivéssemos um acervo maior de moedas, quem sabe esse acervo não poderia ser trabalhado por mim, né? Então era algo que eu também não tinha certeza, mas entrei em contato com o museu, que me apresentou a Paula Moura Aranha, que é a técnica responsável por todo o acervo numismático do Museu Histórico Nacional. Ela me recebeu muito bem, primeiramente por e-mail, e depois eu fiz uma visita ao museu. E no e-mail ela me disse, olha, Janeira, os trâmites para você entrar, para você poder pesquisar essas moedas são esses. Então ela me esclareceu tudo e me disse que sim, no acervo eles tinham 32 moedas. É claro que eu me interessei, né? Agora, além dos documentos escritos, eu tenho 32 outros documentos, né, para trabalhar com Graciano. Então, fui até o museu em uma visita, fotografei todas essas moedas, li essas moedas, fiz quadros informativos, né, que me ajudam toda vez que eu vou pesquisar, vou falar sobre essas moedas, né? Então, esse é uma das minhas metodologias de trabalho. Esse quadro me ajuda muito, toda vez. E quando essas moedas elas foram cunhadas? Quando esses documentos foram construídos, né, foram feitos? Foram feitos entre 367 e 383. Nós temos uma facilidade, quando tratamos de moedas da época imperial romana, que diferente do que acontecia nas moedas, por exemplo, nas moedas gregas, as moedas gregas, tais moedas, tal série de moedas, foram cunhadas entre o século V e o século IV, entre o século IV e o século II. Então, assim, há um lapso temporal muito grande nessas moedas. As moedas elas não são datadas. Há uma aproximação, né, da data. Nas moedas de Graciano, nas moedas da época imperial, nós também não temos a data bonitinha gravada na moeda, mas era uma prática imperial que o anverso dessas moedas contivesse o busto, né? Ou a cabeça, ou o busto. A cabeça é somente a cabeça mesmo, e o busto já parece uma parte aqui do pescoço e do dorso, né? Do imperador. Então havia essa prática de que durante aquele imperador, as moedas no anverso elas trariam o busto desse imperador. Então facilita a nossa datação. Graciano ele foi Augusto de 367 e morreu em 383 ainda Augusto. Então todas essas moedas foram cunhadas nesse lapso temporal. Como eu analiso esses documentos? Né? Então eu tenho duas referências brasileiras muito importantes para mim. Claro, tem outras metodologias, outras teorias com as quais eu lido diariamente, mas acredito que seja importante destacar esses dois nomes, que são dois nomes importantes para os estudos da numismática brasileira. Então, dois professores da USP, né? A professora Maria Beatriz Borba Florenzano e o professor Wagner Porto. Tá? Então, como eu já falei para vocês, também dentro dessa minha metodologia de análise, está esse quadro que eu fiz na minha primeira visita ao Museu Histórico Nacional, que eu tive acesso a essas moedas, e são quadros com fotos e todas as informações que eu preciso, que eu revisito esse quadro cotidianamente. Pode passar para mim, por favor? Ainda não está? Agora sim. Então, por que trago aqui duas citações para mostrar para vocês como
como eu oriento, como esses dois autores orientam o meu trabalho. Então, a professora Florenzano, ela nos diz que existem 3 aspectos metodológicos com os quais podemos trabalhar a numismática. Então, cito a professora, os estudos sobre os sistemas ponderais, os estudos que apontam os contextos de achados das moedas, levando-nos ao conhecimento da circulação monetária, e os estudos sobre a iconografia, ou seja, sobre as imagens monetárias. Então, eu destaquei essa metodologia entre as 3, porque é a metodologia com a qual eu trabalho atualmente, tá? E o professor Wagner Porto, ele nos diz que essa abordagem iconográfica é uma ferramenta de trabalho para os pesquisadores compreenderem as diferentes esferas da sociedade, como a política, a propaganda e a religião greco-romana. Então, além dessa religião, agora, nesse momento, o que eu procuro nessas moedas, nos meus trabalhos, é essa teoria política que Graciano construiu nesses pequenos documentos, né, que são as moedas, e também toda uma propaganda para que favorecesse a sua manutenção, a manutenção do seu poder, o seu papel como líder dos romanos. Então, especialmente são essas 2 esferas da sociedade que eu procuro atualmente nas minhas pesquisas. Pode passar, por favor, Leandro. Então, eu vou apresentar para vocês algumas dessas moedas, que são 32 moedas, como eu falei, né? Vou começar apresentando os anversos. Só para deixar claro, essa apresentação de hoje, ela é uma apresentação do museu, das minhas moedas, uma apresentação do acervo das moedas com as quais eu trabalho, tá? Então, é uma apresentação dessas moedas. Eu não vou trabalhar aqui detalhadamente cada uma das legendas, cada uma das imagens, tá? Os tipos monetários específicos, não é esse o objetivo agora, tá? Isso são outras conversas que poderemos ter. Mas o meu objetivo hoje é apresentar essas 32 moedas, ou parte delas, rapidamente para vocês conhecerem esse acervo que é tão rico e que a gente tem que explorar bem mais, tá? Então, o que eu tenho nesses anversos? Nessas 32 moedas, eu tenho 2 conjuntos de tipos diferentes, tá? Então, em um único anverso, esse númerozinho que aparece entre parênteses embaixo das moedas, é o número de identificação no Museu Histórico Nacional. Então, se vocês chegarem lá e perguntarem pela moeda 163968, é exatamente essa primeira moeda de Graciano com o capacete que vocês terão acesso, tá? Então, é o número de identificação do museu. Então, em um dos anversos, em uma moeda, eu encontro esse Graciano com o capacete, tá? Que é essa moeda 68. Nos outros 31 anversos, eu vou encontrar uma representação de Graciano sempre com uma coroa, tá? Então, no primeiro anverso, nós temos um Graciano com seu atributo militar, com o capacete, e nas outras 31 moedas, nós temos um Graciano coroado, que é uma das insígnias, tá, imperiais, junto com o seu manto púrpuro, junto com o seu lábaro, né, o cetro imperial. Então, há o destaque para essa coroa, né, de Graciano. Em toda a coletânea, em todos os catálogos numismáticos que eu pesquisei de Graciano, essa coroa ela é tida como um diadema de pérolas. Tá? Então, provavelmente porque vocês conseguem observar esses pequenos pontinhos que essas coroas de Graciano são feitas, então se assemelham a pérolas. Não consigo identificar, não sabemos se era exatamente de pérola, se era essa a identificação que os romanos queriam passar, mas parece sim por serem pontinhos, tá? Então vocês podem encontrar como um diadema imperial ou um diadema de pérolas, tá? Pode passar, por favor. Ah, sim, desculpa, pode deixar aí. Vocês podem observar que, por mais que o conjunto de tipos dessas outras 2 moedas, em que Graciano está com uma coroa, são conjuntos que a mensagem é a mesma. Depois eu vou comentar com vocês que todas essas legendas, dessas 32 moedas, a legenda é a mesma. E eu já vou falar para vocês que legenda é essa. Só que nessas duas moedas, vocês conseguem observar que, por mais que Graciano esteja com o seu busto e com a coroa, esses Gracianos, eles parecem um pouquinho diferentes, né? Vocês conseguem observar na primeira moeda, um Graciano com um queixo um pouquinho mais
arredondado, com a boca mais arredondada, com os olhos maiores, e numa outra moeda, na terceira moeda, um Graciano com o queixo um pouquinho mais fino, seus olhos são um pouquinho menores. Isso pode ocorrer basicamente por duas situações. Essas moedas elas podem ter sido cunhadas em uma mesma oficina monetária, só que em épocas diferentes, ou em oficinas monetárias diferentes. A mensagem era a mesma, mas há diferenças na imagem, há diferença em cada um dos tipos. E por que eu digo isso? Elas podem ter sido cunhadas na mesma casa monetária, só que em épocas diferentes. Por quê? Esse trabalho de fazer esse cunho, de fazer essa moeda, era um trabalho artesanal. Então, nós tínhamos um funcionário responsável por manualmente fazer esse desenho. E esse cunho, depois de uma certa época, de tanto ser utilizado, ele se quebrava. Então, esse funcionário ele tinha que fazer um novo desenho. Então, por mais que essas duas moedas talvez tenham sido cunhadas na mesma oficina monetária, pode ter sido em época diferente. Olha, um cunho quebrou e quando esse funcionário desenhou outra vez, ele desenhou um pouco diferente. Ou mesmo, não era mais o mesmo funcionário. Então, é um desenho diferente. Ou, simplesmente, elas podem ter sido cunhadas em oficinas diferentes e o Manuel, que fazia os cunhos lá em Tréveres, não desenhava exatamente igual o Joãozinho, que fazia os cunhos lá em Aquileia. Então, nós temos essas pequenas diferenças nos desenhos, tá? Pode passar, por favor. Então, ainda, como eu falei para vocês, continuamos com os anversos, essas legendas. Então, todas as 32 legendas têm essa estrutura que eu trago para vocês. DN, Gratianos, PF, Augusto, AVG. Pode dar um clique, por favor, Leandro? Então, em primeiro lugar, nós temos o Gratianos, que é a identificação do nome do imperador, né? Por favor, mais um clique, Leandro. Aí nós temos na legenda também o DN, que é o Dominus Noster, né? O Senhor, nosso Senhor, o Senhor dos Romanos. Tá? Esse título ele foi utilizado pela primeira vez, o Dominus, foi utilizado pela primeira vez com Aureliano, estamos falando aí do finalzinho do século III, tá? Então, ele se auto-intitulou, porque ele era uma pessoa muito humilde, ele se auto-intitulou Deus e Senhor, né? Senhor e Deus, na verdade, Dominus et Deus, e esse título Dominus ele passou a ser utilizado depois de Aureliano, ele passou a ser utilizado por Diocleciano e depois por todos os imperadores dali para frente, com exceção de Juliano, tá? Então, por isso que a historiografia também, grande parte da historiografia, considera o início do Dominatus com Diocleciano, que é o início da utilização desse título pelos imperadores. Pode passar, por favor, Leandro. A outra identificação, então, é o AVG, né, que é a identificação de Augusto, um título que começou lá na época de Otávio Augusto, né, que recebeu o título de Augusto, que é um ser quase divino, é um ser de divindade, a expressão máxima do poder, do caráter divino desse imperador, tá? Então, o imperador ele estava ali quase na mesma esfera dos seres divinos, por isso ele ser um líder, por isso ele ser diferente dos outros romanos. Mais uma vez, por favor, Leandro. E por fim, PF, que significa Pio Félix, né? Ou seja, muito feliz. É a expressão máxima, segundo o historiador espanhol Manuel Rodrigues Gervás, essa expressão, a felicidade, é a expressão máxima da ajuda divina dos deuses, da ajuda divina ao imperador e, obviamente, ao império. Trazer a felicidade. Esse imperador ele era tão bom que ele trazia a felicidade aos seus súditos. Então, vocês conseguem observar que todos esses títulos, todas essas características, elas dão um poder, carregam consigo uma ideologia de que esse ser que está sendo representado nessa moeda, esse imperador, ele tem todos os motivos para ser o líder dos romanos, para ser diferente, para ter o seu poder mantido. Pode passar, por favor.
E o que eu encontro nos reversos, algumas coisas que eu encontro nos reversos dessas moedas. Eu encontro divindades atreladas a essa imagem que Graciano queria passar. Então, nas primeiras duas moedas que eu trago, o reverso e depois o anverso, né, de cada uma delas, nas primeiras duas moedas vocês conseguem ver a deusa Vitória. Tá? Então, a deusa Vitória está ali com as suas asas. No primeiro reverso, ela está guiando o barco de Graciano. Graciano está com o seu aparato militar, está navegando, sendo guiado pela deusa Vitória. Então, aí nós temos uma dupla leitura. Graciano ele foi vitorioso em combate e por isso a Vitória o acompanha, ou a própria deusa Vitória está levando Graciano pelas extensões dos seus rios e dos mares para uma nova vitória. Né? Então a deusa Vitória acompanha o imperador Graciano nesse reverso. Na outra moeda, nós continuamos com a deusa Vitória, agora nós temos a deusa Vitória sobre os ombros de Graciano e coroando ele com uma coroa de louros. Mais uma vez, ele está lá com todo o seu aparato militar, recebendo essa coroa da deusa Vitória. E aqui, vocês conseguem ver nessa moeda que há uma pessoa, né, fazendo uma reverência a esse imperador. E aqui a importância de trabalharmos a legenda junto com a imagem. De acordo com a imagem, poderia ser uma reverência do imperador, como qualquer imperador, que o culto imperial fazia com que a pessoa tivesse que se ajoelhar, né, fazer o ritual da prosquínesis, né, em frente ao imperador, poderia ser uma referência. E aí a legenda já nos diz, olha, não é uma simples reverência, é uma reparação, né? É uma reparatio. Então aqui já nós temos uma outra leitura desse reverso. Então o aparato militar de Graciano e a legenda da reparação, a deusa Vitória o acompanhando, já nos traz uma outra leitura do que uma simples reverência dessa pessoa. Isso também, os trabalhos minuciosos com as legendas e com as imagens, também vamos deixar para conversar numa outra ocasião, escrever num outro artigo, que não é o momento agora, mas para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Uma outra divindade que eu encontro, né, está na terceira moeda, que é a deusa Roma. Então, a deusa Roma ela está lá toda bonitona no seu trono, carregando a sua lança, né, uma deusa guerreira que conquista, e por isso mesmo, na outra mão, ela carrega o globo. Afinal de contas, de acordo com a ideologia, a Roma, ela seria dona de todo mundo, ela governaria o mundo todo, tá? É uma ideologia, gente, não é verdade, mas era a ideologia, a imagem, né, que se gostaria de passar, né? A imagem do poder imperial atrelado a essas divindades. Pode passar, por favor. Há outro reverso que eu encontro, aqui é a mesma representação, tá? É Graciano, também trajado com os seus trajes militares, e dessa vez ele carrega um cativo pelos cabelos, né? Então, há aí toda uma leitura de esse cativo pode ser um estrangeiro, vamos ler isso em outro momento, pode ser esse cativo também, ele pode ser considerado algum momento de usurpação, que nesse momento da dinastia valentiniana ocorreram várias usurpações, então pode ser uma vitória sobre o seu usurpador, mas como nós não sabemos exatamente a data em que isso foi cunhado, eu não posso dizer para vocês a que acontecimento exatamente essa moeda está retratando, tá? Mas há a ideia de uma superioridade militar sobre este que está sendo carregado, né, por Graciano. E aqui eu só coloquei a mesma ação, mas eu quis colocar duas moedas para vocês conseguirem observar agora no anverso a diferença dos gracianos representados, né? Nós temos um graciano menorzinho na primeira moeda e um graciano já mais pomposo, inclusive o dorso do graciano, ele aparece mais nessa segunda moeda, no anverso da segunda moeda. Então, voltamos ao assunto de ser produzido em uma oficina monetária diferente ou em uma época diferente, na mesma oficina, o que exige um outro cunho monetário. Pode passar, por favor. E
E a última moeda que eu vou apresentar para vocês, que está entre essas 32 moedas, são as moedas votivas de Graciano. Então, o que essa moeda ela nos traz? Ela nos traz uma legenda que está rodeada por uma coroa de louros, e essa legenda é vote 15 multi 20. E o que significava isso? Né? É uma legenda que abrevia a expressão latina de votis quindecenalibus multis vicenalibus. Que o que significa isso? Votos, né, saudações, pelos 15 anos de Graciano como Augusto, e que ele chegue aos 20 anos. Aqui eu já consigo observar melhor a data de cunhagem dessa moeda. Né? Ela foi cunhada quando eu falo que as outras moedas foram cunhadas entre 367 e 383, essa eu já consigo definir. Olha, ela foi cunhada entre 381 e 382. Por quê? Porque Graciano foi aclamado Augusto, né, em 377, então 15 anos, a data seria 382. Entretanto, havia a praxis era que durante um ano antes da data comemorativa, portanto 381, seriam cunhadas uma série de moedas comemorativas a este feito. Por isso aqui eu digo que estas moedas votivas de 15 anos de Graciano foram cunhadas entre o ano de 381 ou 382, que é a data em si da comemoração dos 15 anos de Graciano. Tá? É importante observar que todas as moedas do acervo do Museu Histórico Nacional são moedas de bronze. Tá? Então, elas são moedas muito pequenininhas, elas são moedas de baixo valor monetário, então elas passavam muito facilmente de mão em mão por pessoas que não tinham, inclusive pessoas que não tinham acesso às mensagens que estavam nas moedas de ouro, nas mensagens das moedas que estavam nas moedas de prata, elas tinham acesso sim a essas moedas de bronze, porque eram moedas que todas as pessoas tinham acesso devido ao seu baixo valor monetário. Então, esse resumo das ideias que Graciano gostaria que passasse, que a sua imagem passasse, império afora, estando em moedas de bronze, essas mensagens elas alcançavam mais pessoas do que se elas estivessem em moedas de prata e de ouro. Pode passar, por favor, Leandro. Agora eu trago para vocês aqui algumas referências mínimas que eu pesquisei hoje para tratar com vocês desse assunto, né? Não pesquisei hoje, mas pesquisei nesta fala de hoje, né? São leituras que eu tenho sempre, então, especialmente da professora Florenzano e do professor Wagner Porto, que eu indiquei para vocês, e também leituras constantemente que eu faço do professor Renan Frigueto e do professor Manuel Rodrigues Gervásio, especialmente para tratar sobre titulações, sobre os períodos da Antiguidade Tardia, uma referência aqui bem básica, mas que eu acho bem interessante para trabalharmos especialmente com ações, com títulos e com virtudes e vícios da época imperial. Pode passar, por favor, a minha última apresentação, meu último PowerPoint, que agradeço muitíssimo a apresentação de todos vocês, de todas vocês e de todos. Deixo também o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, não se acanhe, pode entrar em contato comigo que eu respondo assim que eu puder. Eu respondo. Talvez eu demore um pouquinho, mas estou sempre atenta ao meu e-mail. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, Leandro. Muito obrigado, então, professora Janira. A fala muito didática, muito clara, muito obrigado mesmo por essa exposição. Na verdade, eu não sei nem se eu vou quebrar o protocolo, porque eu tenho mais de uma questão, porque foi tão rico, assim, a fala, e ao mesmo tempo ela deu a possibilidade de pensar em tantas questões que eu tenho, na verdade, a primeira seria mais uma curiosidade mesmo, e a segunda é uma questão atual, uma discussão atual, e você como pesquisadora de museus, qual é a sua perspectiva sobre isso? Está muito claro, e você deixou muito claro na sua exposição, o quanto isso era utilizado propagandisticamente e ideologicamente, o quanto essas moedas, né, serviam
para essa propaganda do Augustus, ou enfim, do governante que estava ali em voga. E quando este governante saía do poder e um grupo rival adentrava, então conseguia então o poder, né? Qual era o papel dessas moedas em grupos de oposição, né? Ou a grupos que também tentarão continuar com a ideologia e a política daquele grupo anterior, enfim. Qual é a função dessas moedas, né? Enfim, da imagem, da iconografia, né? Da iconologia dessas moedas, quando este grupo, este imperador, esse Augusto, sai do poder, né? Como funciona, então, porque isso a gente vê na política de uma maneira geral, mas em Roma foi muito forte, o apagamento das memórias políticas, quando outro governante entrava de um grupo diferente daquele, de uma dinastia, de uma hierarquia diferente daquele. Então, a minha curiosidade seria nesse sentido. A outra questão que eu acho que é muito propícia de tratarmos aqui, é sobre uma discussão atual sobre onde devem ficar as peças de museus, se nas suas origens ou nos museus institucionalizados nos quais se encontram esses artefatos. É uma discussão muito grande aqui na América, sobretudo na América Latina, na África, né, a questão na Ásia, que os museus europeus devolvam estes artefatos para as suas nações de origem, né? E até começa com essa questão do conceito de nação bem complicado para falar de sociedades pré-colombianas, ou egípcias, ou gregas e tudo mais. Mas, enfim, no caso aqui, hoje são estados nacionais, e eles exigem isso. No caso, realmente, numa situação hipotética, mas eu não julgo irreal, de tudo disso virar um praxe e todas as peças forem devolvidas mesmo. Como ficariam os museus brasileiros, argentinos, enfim, os mexicanos, que contam, por exemplo, como você bem colocou, com artefatos da antiguidade grega, romana, etrusca. Isso seria... você vê isso como uma justiça histórica às sociedades subjugadas pela colonização e pela neocolonização? A senhora vê isso, né? Você vê isso como um baque nos estudos, enfim, do que não seja nacional em outros países, né? Isso dificultaria o acesso de alunos a pesquisas que não fossem do âmbito nacional, ou as duas coisas, enfim, a sua visão como uma pesquisadora, eu acho que não tem ninguém melhor para falar um pouco sobre isso para a gente. Seriam essas duas questões. Certo, Leandro. Então, vamos começar... Nossa, questão polêmica, mas vamos começar com a primeira... Momento polêmica, professor. Vamos começar com a primeira que eu tenho respostas. Então, quando você fala de apagamento de memórias, né, quando um outro grupo entra, um grupo rival assume esse poder imperial. Então, nós temos, sim, moedas, não foi o caso, não sabemos de moeda de Graciano que tenha sido apagada a sua memória, até porque, assim, mas isso existia, tá? Então, por exemplo, especialmente quando a gente fala de Caracalla, Nero, então, assim, nós temos... O que é uma moeda, especialmente na época imperial? Ela é um objeto monetário que ela tem uma autoridade emissora. A autoridade emissora é o imperador, né? Quer isso seja no início quando estamos falando do Principado, quer isso seja emitido com o aval do Senado, ou depois de um tempo, que o Senado, inclusive, para de participar disso. Nós temos muitos líderes locais que são, especialmente, líderes militares, né? Que são os agentes responsáveis pelas oficinas de cunhagem. Então, mas a autoridade de emissão, aquele que dá o aval, é o imperador, né? Nas casas de moedas, inclusive nas oficinas mais distantes. Então, parte do imperador. Então, nós temos algumas moedas que nós conseguimos identificar. Então, você tem, no anverso, nós temos uma imagem de Caracalla, e aí, para você apagar essa memória, só que assim, era muito caro você fazer moedas, e essas moedas, elas valiam pelo peso que elas tinham, né? Então, você pega uma moeda de ouro de Caracalla,
Imagina que eu vou jogar esse dinheiro fora, eu não vou. Mas olha, ainda não deu tempo do imperador que é rival, e isso não só com Caracalla, com os demais, não deu tempo ainda de eu mandar produzir as minhas moedas. O que eu faço? Essa moeda tem que continuar circulando. Então você tem o que a gente chama de Danatio Memória. O que você faz? Onde tem o busto do imperador no seu anverso, você apaga isso, ou riscando, ou fazendo um cunho provisório, que é algo literalmente neutro, que você bate em cima, porque como se fazia praticamente, como eram essas moedas? Você tinha, colocava o objeto, né, a peça de metal, ouro, prata ou bronze, e aí você tinha um martelo em cima e uma bigorna embaixo para segurar essa moeda, né? Então, esse cunho ficava um cunho embaixo para o reverso e o anverso. Então, você batia, literalmente você batia, por isso que a gente fala bater moeda. Então, olha, não deu tempo de produzir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater nesse anverso algo neutro, algo que não tem imagem para essa moeda continuar circulando. Ou o que era mais comum de todos, era nem fazer isso, era literalmente riscar. Então, você não vai ver. E essa moeda ela vai continuar circulando porque esses reversos, eles tinham imagens que, por mais que eu não gostasse do imperador anterior, a ideologia dele me servia. Era interessante para mim. Então, olha, enquanto eu não mandar cunhar a minha moeda, esse reverso pode passar. Por quê? Apesar de no anverso eu conseguir identificar o imperador, especialmente por causa da legenda, o nome dele está escrito lá, no reverso esse nome não está. Então, eu posso aproveitar reversos. O meu problema, que eu sou inimigo, o meu problema é o anverso. Mas se eu apaguei o anverso, essa moeda pode continuar circulando até que as minhas moedas comecem a circular. Né? Isso não aconteceu com Graciano, tá? As moedas dele, porque ele estava dentro de uma dinastia, que era a dinastia valentiniana, e depois ele foi apoiado pela dinastia teodosiana, que veio logo depois. Então, as moedas de Graciano, assim como as outras moedas da dinastia valentiniana, do Ocidente, pelo menos, não posso falar das moedas de Valente no Oriente, eu não as conheço, mas no Ocidente, tanto as moedas de Valentiniano I, Graciano e Valentiniano II, elas não sofreram essa danada de memória porque ele não era um imperador, essa dinastia ela não foi contrariada pela dinastia seguinte, que foi a dinastia teodosiana. Na verdade, eles eram líderes, inclusive foram colegas de poder no Oriente e no Ocidente. Né? Então, não temos danada de memória com as moedas da dinastia valentiniana do Ocidente. Com relação à sua outra pergunta polêmica, então, eu, obviamente, quer dizer, vou começar com a parte fácil. Nós temos muitas moedas, o Museu Histórico Nacional, eles têm, assim como o Museu de Arqueologia e de Etnologia da USP, eles ganharam muitos presentes, né? Eles têm uma parte dos seus acervos, eles receberam de presente dos países de origem. Então, são peças gregas, peças romanas, que na Grécia, que em Roma, eles têm outras cópias, e por terem muitas dessas peças, eles presentearam os nossos museus. Então, assim, a parte menos polêmica é, olha, o país de origem me presenteou o meu museu, a minha, vamos colocar o termo que você usou, a nação, né, minha nação atual, presenteou a minha nação e o meu museu com o conhecimento deles, com a peça deles. Essas peças eu acho que tem que ficar no lugar que elas estão. Né? Foram presentes, elas entraram em todo um processo museológico de cuidado com essa peça e agora me fugiu o nome, de propagação de uma cultura, né? Então, essas peças não têm para mim, elas têm que ficar onde elas estão. Foram dadas de presente, obviamente eu aceito, é claro que eu quero. Né? Agora, as peças anteriores de devolver a sua origem.
Olha, não briguem comigo, mas eu acredito sim que essas peças, muitas dessas peças, elas foram sim roubadas em um momento em que se a gente pretende, nós temos tantas dívidas que foram criadas num momento imperialista e muitos roubos foram feitos, né, inclusive, agora falando especificamente das peças de museus, isso no mundo inteiro. A partir do momento em que uma nação nacional quer reaver uma peça que faz parte da sua história e que ela não tenha outra, porque muitas dessas peças são únicas, né? Então, não tem cópia, eu não tenho como conseguir uma outra, e faz parte da minha identidade. Nós estamos numa busca por identidade agora que eu acredito que ela tem que ser preservada. Se eu não tenho outra maneira de contar para o meu povo a minha história, porque ela está num museu latino-americano, ela está num museu britânico, mas o meu povo não conhece a história. Estamos falando de África, de sul de África, de Egito. Então, assim, eu acredito que sim, que essas peças deveriam ser encaminhadas para o seu museu de origem, para que essas pessoas possam conhecer a própria história. Entretanto, eu, obviamente, ia ficar muito chateada, né, que nós perderíamos muitos, principalmente nós que estudamos outras culturas que estão tão longe de nós não temos acesso a essas pessoas, nós não temos acesso a outros documentos, e se essas peças saírem dos nossos acervos, o que serão das nossas pesquisas? Então, eu sei que parece que eu não dei uma resposta, mas a minha resposta inicial é: eu acredito que elas deveriam ser devolvidas. Ficaria muito chateada por não estudá-las mais. Ficaria. Mas aqui é opinião, tá, gente? Aqui não é nada. Vou entrar numa discussão ativista. Mas a minha opinião é que o primeiro povo que tem que conhecer a sua história é a pessoa que tem aquela identidade. Se ela está sendo privada disso, é um problema muito grande. É claro que eu aqui de fora quero conhecer, quero estudar essas pessoas, quero estudar essas histórias. Mas, para mim, a primeira pessoa que tem que ter essa oportunidade é este grupo, são essas pessoas. Então, eu apoio que os museus de origens fiquem com as peças de origem. Tá? Opinião, não briguem comigo. Pelo contrário, foi excelente a sua análise e sobre esse tema que, sim, ele é polêmico, mas ele precisa ser, né, enfim, discutido dentro de todos os ambientes, de uma maneira madura e de uma maneira científica, e ninguém melhor do que quem tem esse trabalho, né, na questão museal, possa nos clarear, né, um pouco. Eu acredito que um passo interessante para isso, que pode nos ajudar muito, já que esses museus estão crescendo também, crescendo a ponto de poder requerer as suas peças, e olha, eu tenho condições hoje e eles têm condições, eles têm museus para isso, eles têm condições de cuidar, de ter essas peças num acervo muito bem conservado. Uma das soluções que me dão muito prazer é que sejam feitos catálogos. Olha, eu não posso ter acesso a tal obra, mas um bom catálogo com todas as informações, com fotografias e com trabalhos bem feitos dentro desses museus estrangeiros, vamos botar aí o nome de museu de origem, um catálogo muito bem feito, é muito bom para as nossas pesquisas daqui de longe. E talvez isso ainda melhor, porque é um catálogo, esse catálogo tem que ser bem, o que eu defendo, esse catálogo tem que ser bem feito e tem que estar disponível, obviamente, para que justamente as nossas pesquisas continuem. Mas, e aí eu acho que a gente sofreria um pouco menos. É óbvio que eu quero ir lá, olhar, tocar, né? Pesquisador é assim. Mas ter acesso virtualmente, ter acesso a um catálogo impresso, a um catálogo virtual, nos ajudaria muito. Eu acho que não seria o mesmo prazer de você ter acesso ao seu documento, mas você teria, sim,
ótimas informações e talvez até mais, né? Porque aí eu não teria acesso somente às moedas que estão no museu próximo a mim, com um catálogo muito bem feito. Por exemplo, nós temos um exemplo disso, que é o catálogo de moedas romanas do British Museum, né? Então, nós temos um catálogo enorme, muito bem feito, com muitas informações. Então, se os museus, hoje em dia, felizmente, estão crescendo a ponto de requerer para si as suas peças de origem, para estudá-las, se eles nos disponibilizarem essas informações, eu acho que todo mundo sai mais ou menos feliz, né? Perfeito, e exatamente essa questão virtual, né, além de tudo que você colocou, também deselitiza um pouco o estudo, né, da história antiga e de outras temáticas, porque com esses catálogos virtuais, que você muito bem colocou, é possível que estudantes da graduação, enfim, né, e mesmo da pós-graduação possam fazer suas pesquisas sem precisar ir em loco, né? Então eu comungo mais ou menos desse caminho que você colocou. Muito obrigado, viu? Muito obrigado também, então, pela conferência tão clara e agora pelo bate-papo no final, que foi muito bom, né? Então, eu agradeço a disponibilidade e felicito pela fala realmente excelente, professor. Muito obrigada, Leandro. Mais uma vez agradeço por mediar essa mesa comigo. É muito bom estar falando sobre a minha pesquisa, né, com outras pessoas, saindo um pouquinho do meu círculo de São Paulo, Universidade Federal do Paraná. Então, que bom que estou cada vez mais próximo aí de vocês. Foi um prazer enorme. Mais uma vez agradeço o convite do Carlos, agradeço a sua mediação e, obviamente, agradeço a presença a todos aqueles que estão me ouvindo, né, por estar aqui conosco, partilhando desses estudos sobre numismática que cada vez, felizmente, estão avançando no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, professor, obrigado a você. Nós agradecemos. Está sempre convidado ao Mato Grosso do Sul, seja de forma virtual, mas quem sabe de um formato presencial, né? Seria fantástico. Muito obrigado, então, ao Atrium UFMS, ao Museu de Arqueologia da UFMS, na pessoa do professor Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos, por organizar sempre estas falas tão importantes para o crescimento da nossa área no Centro-Oeste brasileiro, chamando aí colegas do Brasil todo e colegas internacionais para demonstrar suas excelentes pesquisas, artigos e tudo mais. Agradeço, obviamente, ao público que está aqui nos vendo, nos ouvindo. O interesse pela história antiga só cresce e é importante que essas pesquisas atualizadas e feitas por profissionais sérios sejam divulgadas aqui no nosso estado. Então, essa mesa agora se encerra. Muito obrigado a vocês que estão aí nos ouvindo. Até uma próxima.